Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Crosscast. Parece brincadeira, mas é sério. Chegamos ao episódio 35 do nosso Crosscast. Um dia nós acordamos, sonhamos com o projeto, pensamos em fazer alguma coisa nova na linguagem do podcast, que é uma linguagem que está hoje aí pelo YouTube, pela internet, e de repente já se passa um ano, já estamos chegando a quase um ano de programa, 35 episódios. 5 de julho, sexta-feira, 20 horas e 5 minutos, o que dizer? Vamos com certeza hoje produzir um dos nossos melhores episódios. Eu estou dizendo isso porque nós temos um tema fantástico, né? Com trilha sonora aí no fundo para a gente alegrar o nosso coração. Vamos pensar no tema de hoje? A Grande Comissão, metodologias e implantação. É um tema histórico, obviamente é o tema de hoje até um tanto quanto conservador e tradicional. A Grande Comissão é um tema histórico, né? Todo mundo discute e pensa. Metodologias e implantação, na verdade, dá uma ideia, muitas vezes para alguns até de muita tecnicidade, muito técnico, né? Pouco espiritual. Mas não é isso não. A Grande Comissão, na sua questão técnica, na sua questão metodológica e na implantação, é de fato hoje um dos motivos pelos quais a igreja mais avança. Um pastor que tem na Grande Comissão a missão da igreja, está fazendo a missão, está cumprindo a missão, está vendo a igreja crescer, está batizando, está formando discípulos. Mas hoje nós queríamos olhar um pouquinho mais profundamente essa questão. Antes de avançar aí nesse assunto, eu queria pedir para você que está assistindo agora, nessa sexta-feira magnífica, aí na sexta-feira à noite, não está aí ligado no Jornal Nacional, não está ligado, né, nos outros canais de TV, não está maratonando, desligou a Amazon Freaks e veio para o YouTube hoje. Eu queria pedir para você uma coisa. Primeiro, se inscreva no nosso canal do YouTube agora. Vai lá no nosso canal, você está assistindo aí, do lado embaixo tem aí o canal da inscrição, aperta-se inscrever, para você passar a ser uma pessoa que está seguindo o nosso trabalho. E para saber quando nossa atividade, o nosso episódio entra no ar, ativa agora o sininho, clica no sininho para você receber na sua casa as notificações. Se você também vai seguir a gente, eu peço para você ir no seu Instagram e seguir o nosso Crosscast Oficial. O pessoal está colocando agora, está rodando uma vinheta para você se ligar e como você pode seguir o Instagram. Crosscast Oficial. Siga-nos. Se você quer tirar uma foto, fazer uma selfie e também poder aí marcar a gente na sua publicação, faça isso. Nós vamos liberar a sua marcação e divulgar que você está participando e seguindo ativamente o nosso canal. Eu quero apresentar o convidado que nós levamos 35 episódios para trazer, não é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 35º e ele chegou. Veio lá dos confins do sertão da Bahia para ser um grande servo de Deus aqui no nosso projeto hoje. O nosso convidado de hoje, irmãos, nada mais, nada menos, não é, do que o pastor Fernando Brandão. Pastor Fernando Brandão é diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. Pastor Fernando Brandão está como diretor executivo da Junta já por 17 anos. Era o saudoso 22 de junho de 2007, na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu estava lá, já também saudoso pastor Davi Baeta, que estava ajudando na condução daquele programa, pastor que já não está mais entre nós. Para ver como o tempo passou e o projeto avançou, está hoje conosco ele que também é diretor do Departamento de Evangelismo da UBLA, não é? Se não está atuando, não sei se está atualmente, está atuando ainda? Se não está, já foi também, mas está confirmando aqui, é diretor do Departamento de Evangelismo da UBLA, União Batista Latino-Americana. Ele que é graduado em Teologia pela Faculdade Batista Mineira, é mestre, o homem é mestre em Teologia pelo Southeastern, nosso Seminário Teológico Batista dos Estados Unidos. Ele ocupou cargos muito importantes na Caixa Econômica, não é? Muitos anos esteve ativo na Caixa Econômica Federal e deixou este grande projeto, deixou esta grande carreira, pedindo sua exoneração do cargo junto à Caixa para se dedicar exclusivamente à obra missionária. Eu tenho a alegria de receber ele, que é natural de Mundo Novo, do município de Jaguaquara. É isso, pastor? Do município de Jaguaquara, na Bahia.
vai abençoar minha vida, sua vida e sua casa. Com a palavra, para a gente ouvir um pouquinho da saudação inicial, daquela boa noite com cheiro de baiano, pastor Fernando Brandão. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu querido amigo, pastor Carlos Elias, você que está conosco neste momento, nesta noite, nesse programa lindo, e eu quero parabenizá-lo pelos 35, né, o 35º episódio. E que honra participar do 35º episódio do nosso Crosscast. E parabéns, porque esse programa tem sido maravilhoso, tem abençoado muitas vidas. E você que está conosco, que ama missões, que ama a grande comissão, com certeza você vai gostar muito desse programa. Eu espero que você também compartilhe com seus amigos. É uma alegria poder participar, pastor Carlos Elias, desse programa. E parabéns pela sua liderança e pela sua visão missionária. Eu acho que esse tema que a gente vai tratar não é um tema que passa apenas pelo seu conhecimento teórico. O irmão tem vivido a grande comissão ao longo da sua jornada ministerial, especialmente aqui na Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Mas isso com certeza. Primeira Igreja Batista em Campo Grande, uma igreja missionária, extremamente preciosa aos olhos de Deus, fazendo um grande projeto missionário, plantando 32 igrejas filhas, 34 igrejas netas, né? Já são mais de 20 bisnetas, 4 tetranetas, e vamos continuar plantando igrejas para a glória de Jesus. E entre todos esses projetos, todos eles são maravilhosos, super importantes e estratégicos. Mas um dos projetos que, assim, eu tenho um grande apreço e carinho e gratidão à igreja é o projeto com os povos indígenas, povo xerente, com nossos queridíssimos missionários. Pastor Gunther Krieger e Wanda Krieger. 50 anos, irmãos, passaram que nós estamos lá, já estão mais de 60 agora, e que nós mandamos como nosso primeiro missionário. Foi nosso primeiro missionário ao Xerentes. Ele chega a iniciar aquela obra solteiro, né, pastor? Solteiro. E depois se casa e o trabalho continua. E nós temos hoje, eu creio que um dos maiores missiólogos, antropólogos, né, com o trabalho indígena do Brasil, se quer dizer do mundo, com conhecimento realmente fora da curva, né? Sem dúvida nenhuma, né? Isso aí é grande comissão pura. E eu poderia destacar 3 aspectos desse grande projeto missionário que a igreja sempre esteve envolvida. Primeiro, a tradução do Novo Testamento para a língua xerente. Hoje está sendo traduzido o Antigo Testamento. Sim. Olha, dar a Bíblia na própria língua para aquele povo é um feito extraordinário. Vitória. Segundo, a formação de líderes entre os povos indígenas, entre aquele povo. E terceiro, pastor, aquela língua, a língua xerente, ela não se perdeu graças à liderança daqueles missionários que trabalharam com recuperando a gramática, recuperando toda a história daquela língua. E o povo xerente hoje é um povo bem estruturado graças aos missionários. Se tem língua e se sabe escrever o que fala, devemos ao pastor Gunther, que criou todo o sistema linguístico. E hoje nós temos índios xerentes na USP, nas universidades, sim, porque foram alfabetizados na sua própria língua. Isso é algo inédito, não é, dentro dessa estrutura de linguística. O trabalho social deles ali é assim incomensurável. Aquele povo estava morrendo de tuberculose quando eles chegaram lá. Eram 300 e poucos só o número a população do povo xerente ali no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins. Então, esse é um projeto extraordinário que a igreja está envolvida há 50 anos. E que Deus possa continuar nos abençoando para continuar tendo visão de implantar para futuros anos muito mais projetos como esse. Pastor, para recebê-lo aqui, nós vamos orar, pedir a bênção do Pai e vamos iniciar no assunto pelo qual o senhor foi trazido a sentar-se nessa cadeira e ser o entrevistado aí do episódio 35. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Deus, na atuação de seu Santo Espírito, estamos unidos nós aqui, eu e o pastor Fernando Brandão. Vamos tratar de um tema muito caro à igreja, muito importante ao Evangelho, ó Deus, e certamente um tema de grande destaque na Escritura e no Novo Testamento. E fazer discípulos de todas as nações, batizar e ensinar todas as coisas que Cristo nos ordenou, com a certeza da presença dele todos os dias até a consumação dos séculos. Que esta palavra que estamos seguindo seja assim o nosso fio condutor, seja um trilho, um caminho seguro para ajudarmos irmãos,
pastores e igrejas que estão acompanhando este programa para serem abençoados no cumprimento do privilégio de cumprir e participar da grande comissão. Por tudo isso oramos, damos graças, contando com sua presença, na certeza de que Cristo cresça e cada um de nós aqui diminua. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Doutor Fernando, a grande comissão é um plano estratégico. Eu tenho isso no meu coração, estudando muito missiologia, fiz várias disciplinas, inclusive iniciei mestrado em missiologia lá no Mato Grosso do Sul, quando eu era pastor lá no seminário, fui até um ano e meio de mestrado em missiologia, me aprofundando com grandes homens de Deus. E para nós a grande comissão é uma ordem, sim, uma ordenança, a igreja, sim, mas é possível perceber um plano estratégico muito bem delimitado e, obviamente, na nossa percepção da leitura bíblica, muito bem pelo executivo, que é o Espírito Santo, aplicado e desenvolvido há milhares de anos. Mas a pergunta que o nosso irmão aqui que participa do programa é a seguinte: a grande comissão é um plano estratégico de multiplicação de discípulos? De fato, é isto que nós recebemos, é para isso que estamos recebendo a grande comissão? Com certeza. Primeiro a gente tem que estabelecer alguns pontos fundamentais em relação à grande comissão. A grande comissão é um movimento liderado pelo Espírito Santo. É ele que lidera a grande comissão. A grande comissão é uma estratégia de multiplicação de discípulos, porque nós temos que olhar para a visão de Atos 1:8. Nós temos a missão, façam discípulos. E qual é a dimensão disso? A dimensão é que todos sejam alcançados em todos os lugares. Atos 1:8 nos dá a base, de Jerusalém até os confins da terra. E a igreja, ela na verdade é um movimento liderado pelo Espírito Santo para cumprir a grande comissão. E essa estratégia, ela acontece porque o Espírito Santo é o líder e ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, o movimento que o Espírito Santo realiza, ele realiza em nós, quando ele diz, vão. Mas quem vai? Quem vai são os discípulos. Quem irá? Quem irá é o discípulo, é aquele que no dia a dia vai se envolvendo naturalmente e nos relacionamentos ele vai compartilhando tudo aquilo que ele experimentou com o seu novo nascimento em Cristo Jesus. Então, a estratégia, ela é liderada pelo Espírito Santo, ela é dada pelo Espírito Santo e o poder para executar a estratégia também é do Espírito, porque vocês serão minhas testemunhas porque receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém até os confins da terra. Na perspectiva da realidade dos discípulos naquela época, ora, ser testemunha de Jerusalém até os confins da terra, você envolveria centenas, milhares de outros idiomas, línguas, fronteiras, distâncias, etc. Humanamente impossível. Agora, esse movimento, ele é todo liderado pelo Espírito e ele atravessa fronteiras, gerações, e ele vem se cumprindo na vida dos cristãos. Vão, façam discípulos, batize e ensine. A grande comissão é uma estratégia do Espírito Santo para cumprir a vontade do Senhor Jesus, alcançar todos em todos os lugares. Aqui eu vou pedir o pessoal ajuda para colocar os nossos slides. Eu acho interessante, eu queria colocar agora, porque o senhor colocou a palavra estratégia, a gente tem que insistir nisso. Eu tenho orado muito por colegas, pastores, por mim mesmo como pastor, às vezes me sinto pressionado, não é, com resultados, patrimônio grande para gerir, uma equipe de pastores grandes para sustentar e para acompanhar. Eu tenho uma carteira de missionários, o senhor sabe, eu tenho uma carteira grande de missionários, né? E às vezes a gente fica aí, que curso fazer, o que procurar, o que implementar, como movimentar a igreja e tal. E quando você olha para a Escritura e guiado pelo Espírito Santo, você consegue perceber que a Bíblia nos deu a melhor estratégia para o trabalho da igreja. Desde que eu conheci o material da junta, que a gente vai trabalhar segundo e terceiro bloco detalhadamente, eu pude perceber que, através do irmão, a junta nos deu hoje o privilégio de ir detalhando essa estratégia.
Eu queria pensar que o pastor que está em casa talvez nunca tenha notado, eu separei ali a grande comissão, está na tela. É óbvio que o pessoal que está nas redes de áudio, no Spotify, Deezer, não vai pegar, mas eu vou fazendo o áudio e quem está no YouTube vai vendo pelo visual, e quem está sempre nos canais de áudio, fica tranquilo que nós estamos lendo aqui. Grande comissão. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Para quem está em casa no áudio, veja que a gente grifou, vão, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os. Eu coloquei, vou ver se eu consigo passar aqui, que são 4 verbos principais. Todos os verbos principais, obviamente, como verbos de ação, modificando e dando para nós direção. Façam discípulos, vamos lá. Batizando, ensinando. Agora veja, vão. Agora, você vai para onde? Vai para fazer discípulo. Você batiza quem? O discípulo. Você ensina quem? O discípulo. E aí você começa a encontrar o sentido e qual é o verbo principal. Eu coloquei lá. Qual é o verbo principal? Fazer discípulo. O pastor Diogo, né, vai estar com a gente no programa da semana que vem e ele fala sobre isso num documento que ele escreve, a Igreja Pioneira no Sul do Brasil. Que em algum momento da pesquisa que aquela região pioneira do Brasil lá no Sul fez, a última coisa que a igreja está fazendo é discípulos. E eu falei, mas deveria ser a primeira? Mas deveria ser a primeira. Então, se em algum momento nós estamos perdendo a dimensão do que é a missão da igreja, é porque perdemos o foco, eu quero dizer assim, pastor, estratégico de qual seja a missão. Fazer discípulos imperativo, fazer discípulos como verbo transitivo, ou seja, exigindo complemento, porque sem o complemento não há sentido da ação. Qual é o complemento? Só coloca na igreja multiplicadora. Você batiza e ensina com o objetivo claro. Só colocou lá, plantar uma igreja. O melhor livro que eu já li sobre crescimento de igreja hoje é a Igreja Multiplicadora, porque ela vai no centro da questão. No centro da questão. O que adianta se você batiza e ensina se não tem como objetivo a plantação de uma igreja? Quem não planta uma igreja, não vê uma igreja nascer. No processo de discipulado, eu diria que ele faz meia comissão, né? Ele não consegue alcançar o projeto. Aí vem, pastor, a pergunta, né? Se Jesus está na grande comissão e nos deu, veja as ordens dele. Aqui eu faço a pergunta. Assim como o Pai me enviou, vos envio. João 20, 21. Depois ao outro texto. Vão, façam discípulos às nações. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura. O tempo todo os evangelhos vão focar no que Jesus nos deu como missão. Lucas 24, 45. Em seu nome seria pregado o evangelho a todas as nações. E Atos 1, 8, como bem citou o irmão, a ideia da simultaneidade da missão, ser minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eu vi aqui uma estratégia, pastor. Eu consegui tirar desse projeto uma estratégia que, na verdade, eu consigo perceber em cada livro, viu, pastor, que a nossa Junta de Missões Nacionais escreveu. Quando Jesus chama a pessoa para venha e veja, como ele chama, por exemplo, João 11, 35 a 41, venha e veja, o convite. Ele chama o interessado, ele pede para que se aproxime o interessado. Mas qual é o objetivo? Não é sem propósito, pastor, é intencional. A palavra que o senhor usa muito nas suas falas, intencional, é para levar o interessado para convertido. Depois ele diz assim, siga-me. Siga-me, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. O que ele está fazendo? Ele quer chamar, olha, de convertido para discípulo, depois de discípulo para obreiro, e depois de obreiro para um cristão missionário, para um cristão mundial, para aquele que leva a grande missão. Eu coloquei isso em 5 aspectos. O convertido você evangeliza. O discípulo você estabelece, você faz com que ele seja consolidado. O obreiro você equipa. O cristão mundial você envia para poder estender o evangelho a todas as nações. Pastor, o senhor consegue ver que Jesus e o Espírito Santo já tinha tudo isso em mente? Nós levamos muito tempo para colocar isso como a estratégia primeira, maior e a melhor estratégia de uma igreja cristã. O que o senhor acha? Perfeito. A estratégia está pronta. Pronta. O que a gente precisa é somente obedecer. É só seguir o que a Bíblia diz que vai dar certo. O detalhe que a gente precisa tratar, pastor, no contexto de hoje, das igrejas, especialmente no contexto brasileiro, e eu diria da América Latina, eu tenho andado pela América Latina, tenho pregado, me relaciono com várias convenções, agora mesmo estivemos na Venezuela falando aos líderes da América Latina,
e o tema que me foi dado foi multiplicação de discípulos. Sim. A gente tem trabalhado com os princípios de igreja multiplicadora em alguns países na América Latina. O detalhe é a diferença entre um membro de uma igreja e um discípulo do Senhor Jesus. Todo pastor quer que a sua igreja cresça. Todo mundo quer que a igreja esteja crescendo, etc. e tal. Entretanto, multiplicação de discípulos não é um programa para a igreja. Multiplicação de discípulos é um estilo de vida. Eu digo que os princípios de igreja multiplicadora não é para ser implementados na estrutura da igreja, é para ser implementado na vida dos crentes. Então, a estratégia da grande comissão é uma estratégia para o crente viver. Obviamente que a igreja como organização, como instituição, como corpo de Cristo, como igreja local, ela vai lançar mão dessa estratégia para projetos estratégicos, o envio de missionários, a abertura de novas frentes de trabalho, uma congregação, a abertura de pequenos grupos, mas a multiplicação de discípulos, o viver, a vida cristã, naturalmente, você vive a grande comissão, porque é o Espírito de Deus. Evangelização não é convencer uma pessoa a ser parte da sua igreja, ou debates de ideias que você vence, minha ideia é melhor, minha religião é melhor, você vem para cá. Não, evangelização é levar a pessoa a ter uma experiência com Deus, porque para se tornar um cristão, a pessoa precisa nascer de novo. É isso aí. E quando a gente compartilha o evangelho, quando a gente compartilha essa estratégia, a gente está compartilhando vida. E isso é o dia a dia dos crentes. Acontece que nós temos muitos membros de igrejas que passam anos na igreja, frequentam, ofertam, dão dízimo, tá lá todo domingo na programação, tá lá na doutrina, não cria problema, mas não é uma árvore frutífera. Ele não tem intencionalidade na vida dele em obediência à palavra de Deus, porque essa intencionalidade ela vem em obediência à palavra. Por exemplo, uma vida de oração. Uma vida de oração é fruto de uma obediência à palavra do Senhor. A intencionalidade de compartilhar o evangelho nos seus relacionamentos, no trabalho, na escola, na universidade, no seu dia a dia. Você sair de casa, né, como um missionário, que nos seus relacionamentos você naturalmente vai compartilhar vida com aquelas pessoas que precisam conhecer o evangelho. Então, o normal seria cada membro de uma igreja, um discípulo que se multiplica e anualmente, pelo menos, a igreja dobraria de número de membros, porque isso é a vida do crente. Agora, nós temos um contexto em que as pessoas frequentam a igreja. Um evangelho contemplativo, celebrativo, e que a expectativa recai sobre o pastor, que é ele que vai fazer a igreja crescer, é ele que tem que pregar para que as pessoas se convertam. Mas Jesus enviou quem? O pastor? Jesus enviou todos. Então, o primeiro ponto de largada na grande comissão é que ela é para todos. Todos nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus para multiplicar discípulos. Todos nós fomos comissionados para levar o evangelho e alcançar todos em todos os lugares. A grande comissão, pastor Carlos Elias, eu chego a dizer o seguinte: é estilo de vida. Então você ora, você evangeliza, você discipula, você oferta, você participa de todo o processo, porque você, em obediência ao Senhor Jesus, você quer que todos sejam alcançados. Porque quem é que quer que todos sejam alcançados? O Senhor. E o Espírito de Deus, quando Ele está atuando em nós e nós nos submetemos à liderança do Espírito Santo, em obediência à palavra, naturalmente a coisa vai. Agora, eu sei que alguns pastores estão assim, ficam acuados mesmo. A igreja não cresce, e ele tenta achar uma estratégia e busca aqui, busca acolá, participa de congressos, participa de eventos, vai aqui, vai acolá. Ele quer trazer uma estratégia que ele implante e a igreja vai explodir. Alguns usam estratégia de marketing, às vezes outros usam um cantor famoso para atrair gente. Mas eventos, né? Eventos. Mas promoção de eventos, né? Treinamentos para algum tipo de coach ou melhoria do sistema de culto, liturgia. Mas quem vai atrair pessoas, quem tem que atrair pessoas é Jesus. Jesus é quem atrai pessoas. Agora, quando você trabalha a vida espiritual de cada crente, o problema do não crescimento de uma igreja, na minha perspectiva, é o problema espiritual de cada crente. Como cada crente está vivendo.
Mas será que como pastor e como igreja, muitas vezes nós não falhamos na instrução? Eu vejo muito essa palavra ensino na grande comissão. Esse é o último item ali, né? E por último, mas não menos importante. Batizar, ensinar, não é? Batizar, fazer discípulos, ir fazer discípulos, batizar e depois ensinar. Quando eu vejo a palavra ensino ali, eu fico assim, me perguntando o quanto nós temos ensinado os nossos irmãos que há um cadenciamento natural de fazer discípulos, mas que ele precisa ser mais intencional, mais dirigido. Nossas igrejas têm grandes frequentadores. Eu diria que muitos frequentadores, eu tenho na minha igreja um público imenso nos domingos, graças a Deus, mas hoje, pela misericórdia de Deus, começamos a produzir mais frutos, porque eu percebo que nós temos o maior engajamento dos discípulos. Último domingo, em nossa igreja, batizamos 35 pessoas e grande parte delas veio do PGM. Chegou pelo cartão-alvo de oração. Ou seja, houve um movimento para fora do púlpito. Na verdade, eu até fiquei com vergonha que eu não vi ninguém falar que se converteu no sermão de domingo. E eu ainda fiquei pensando, qualquer hora dessa eu vou perder o meu pastoreio aqui. Mas eu fiquei olhando e falei, na verdade, não. É agora que eu estou ensinando, é agora que eu estou vendo a igreja, ou seja, discípulos gerando discípulos. Mas veja, pastor, não tendo conhecimento da estratégia, eu vejo que falha o pastor e a igreja que não conscientiza o crente, que há um poder envolvido nessa roda de movimento. Eu separei alguns princípios aqui, pessoal que está em casa, em 4 forças. Primeiro, vinde, né? A força de missão, força atrativa para o centro. A gente diz, vinde a mim, chama o não crente. Se não pregar para não crentes, como é que vão se converter? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, vinde, chama o não crente. Mas no momento em que ele sobe, quem está no áudio não vai ver, mas quem está no vídeo vai perceber. Ele sai de não crente a convertido. Se depois do evangelismo ele sai de não crente a convertido, veja como é que vai ter que andar o ministério da igreja. Vamos ver se consigo passar aqui. Discípulo, estabelecer. Quando ele não crente evangeliza, vai para convertido, você estabelece, consolida, ele se torna um discípulo. Pastor, eu estou aqui 17 anos. Só depois de 10 ou 15 anos que eu consegui vencer a etapa de convertido a discípulo, pastor. E quando foi? Quando o senhor me traz o pastor para dar o curso aqui de igreja multiplicadora. Ali a ficha caiu. Eu estava produzindo convertidos aos montes, pastor. Batizando 10 pessoas por mês. Produzindo membros de igreja. Entrando e saindo da igreja. A porta de entrada era tão grande quanto a porta de saída, pastor. Eu tenho vergonha de testemunhar isso, mas eu preciso testemunhar para que seja verdade. Eu recebia multidões, eu já vi aqui várias vezes, entrava multidões e saía multidões. Os mesmos bancos, meus bancos com a mesma quantidade de pessoas e tudo, e eu batizando 120 pessoas por ano. Eu disse, está acontecendo o quê? Saímos de não crente a convertido. Eu não conseguia pular a ideia de que agora é com você. Hoje, 17 anos depois, que nós começamos, todos os pastores passaram pelo ciclo da junta. Todos nós. Estou testemunhando minha vida para servir para o colega, que está aí perdidão, né? A igreja não está sadia, né? Olha aí, não está sadia, ele está perdidão. É hora de tornar a igreja sadia como? Tem que dar o salto, tem que formar discípulos. Por quê? É aqui que a roda gira, ó. Você vai se tornar, depois de discípulo, um grande obreiro. A equipação é o ensino da Bíblia, a doutrina, a hermenêutica, as estratégias de evangelização, os grupos missionários, as caravanas que vão, né, para as cidades, para os bairros, o pastor da implantação de igreja, o missionário de plantação, e quando então você tem gente rodando hoje pelo mundo inteiro. Vinde, não crente, ficai, capacita e por fim, ide, envia. Como que a gente leva anos, pastor? Às vezes eu passo pelo seminário e fico pensando se todo seminarista já viu isso. Com esse detalhe, para que isso possa brilhar, eu fiquei 4 anos e não tive essa missiologia ali, pontuadinha ali. E aí aprendi 10 anos na marreta, sozinho, quando a junta me manda na minha igreja para fazer um congresso, igreja multiplicadora, e aí a ficha caiu. Eu tenho que fazer a escadinha subir, eu tenho que fazer o meu obreiro. Pastor, dá uma dica para nós. É muito importante hoje que o obreiro queira investir em materiais, trazer pessoas preparadas e capacitadas para sempre revisitar esse ciclo de ação, porque às vezes eu falo, as pessoas têm boa vontade, elas se convertem, elas estão sentadas aos montes, mas o pastor não consegue pôr o rebanho para frente, porque falta, na minha opinião, pastor, aquela trilha que a Junta de Missões tem, passo a passo, aquela trilha colorida que vai subindo, vai descendo até raiar e ser dia perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é aqui que está o ponto. Falta nos meus colegas e faltou em mim muito tempo. Perdi 10 anos no meu ministério sem produzir
frutos com essa qualidade, porque a gente não seguiu uma estratégia de que cada um de nós vai sendo galgado a um chamado, a um discipulado. Os que estavam mais perto de Jesus tinham mais intimidade com ele, sim, né? Ele fala 4, 3, né? 3, 4, 4, 4, mas tinham 4 mais aproximados de Jesus, porque estavam chegando no outro nível de relacionamento. Vamos falar um pouquinho disso agora. Vamos falar disso. Pastor, você trocou em alguns pontos aí, Eu acho importante. chaves, e assim, muito importantes a gente refletir. Nós viemos por um bom tempo produzindo membros de igreja. Quando alguém se convertia na igreja, essa pessoa passava por uma classe que a gente chamava de preparatória para o batismo, e ali, 3 meses, mais ou menos, a pessoa era batizada, ela recebia o carimbo, né, o certificado de membro da igreja. E o que se esperava dela era que ela frequentasse a igreja, contribuísse e tal e tal. Acabou ali... Seguia por um currículo normal da igreja. E entra no currículo ali. Normal. Então, não se tinha uma preocupação, e ali você apontou a chave no negócio, quando você, então, passa a investir em discípulos. Exatamente. Produzir discípulos. Porque o discípulo, ele vai se multiplicar naturalmente. E aí tem um outro ponto, a intencionalidade. E aí há um trabalho muito intenso que o pastor precisa fazer com perseverança, é investir no discipulado da sua igreja, no discipulado dos crentes, no discipulado das faixas etárias. O trabalho ministerial de todos os ministérios tem que focar numa perspectiva da grande comissão e preparar cada crente, cada membro da igreja como um discípulo que se multiplica. Então, toda estratégia tem uma intencionalidade. Então, quando a gente coloca na prática, ensina para um novo crente, para um discípulo, que ele precisa orar intencionalmente pela conversão de alguém e investir na vida daquela pessoa. Ora, gente, quando a gente começa a orar, o Espírito de Deus começa a agir. E aí você define 2, 3, 4, 5 pessoas, não sei quantas você consegue colocar aí para orar. Normalmente a gente sugere, olha, ore por 5 pessoas intencionalmente. Passe a se relacionar intencionalmente para que você compartilhe com essa pessoa a vida em Cristo Jesus. E traga essa pessoa para o seu convívio, para ela conhecer como que é o seu estilo de vida, a sua vida cristã, e ela vai fazer parte, ela vai ter contato com isso, ela vai ter uma experiência com Deus. Então, multiplicar discípulos é levar uma pessoa a ter uma experiência com Deus, aquilo que você experimentou, mas isso tem que ter intencionalidade. A igreja tem que investir no discipulado. Eu passei por isso, pastor. Eu fui pastor de 2 igrejas em Belo Horizonte, em Brasília. Eu não tive a oportunidade de ver isso. No seminário eu não vi isso. E eu tentava de várias formas. Pregava para a igreja evangelizar e tal e tal. Mas quando missões nacionais, com toda a equipe, um pessoal experiente de evangelização, de missões, começa a estruturar isso... Essa é a palavra, pastor, a estrutura. A coisa mais estruturada, a gente começa a entender como funciona e ver a aplicabilidade, né? Porque o discurso era muito solto. A gente vai para esses grandes congressos, a gente se emociona, a gente chora, vibra com o que se fala, com o que se diz, mas quando volta para casa, falta A, B, C, D, E. Falta aquela coisa cartesiana, dos pontos de como conectar isso e aplicar. E isso eu estou entendendo que hoje, pastor, o nosso material, eu quero dizer assim, é impecável. E eu fico triste, sabe, pastor? Abri meu coração para o senhor, eu vou visitar igrejas que estão quase fechando, os pastores fazendo aquele culto, né, que não é ruim não, sabe? O culto, mas é feijão com arroz, muito bom, né? Feijão com arroz do Brasil é sucesso, mas não vai sair dos batismos e do giro que está ali. Por quê? Porque quem chega não se torna um discipulador. E se essa chave não vira, a igreja não vai prosperar em crescimento de fato e o bairro onde ela está, a comunidade onde ela está, não vai ser alcançada, porque as pessoas estão virando assistentes de culto, frequentadores de culto, consumidores de um produto religioso e não discípulos de Jesus. Meu amigo, meu pastor querido, olha, esse tema aqui... É encantador. Esse podcast, ele precisa ser, todas essas observações que você está fazendo, ele precisa ser disseminado no Brasil. Muitos pastores precisam assistir. Eu gostaria que a gente lutasse por isso. Muitos líderes precisam assistir. Para salvar as igrejas que estão sofrendo, pastores que estão... precisamos levantar isso. A convenção, né? Essa virada de abraçar isso. Né? Essa virada de chave no ministério, essa virada de chave para o discipulado.
esse avivamento. Os pastores precisam parar, ler sobre isso e tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, pastor. Pastor, você está me assistindo aqui com todo carinho. Tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que perseverar e você tem que dar uma guinada nessa perspectiva ministerial com relação à membresia da sua igreja e investir no discipulado, na vida cristã, começando em você. E aí, quando você entrega um material, e aí a perspectiva, né, a estratégia de igreja multiplicadora é para ser uma coisa muito simples, não é um programa para mudar a estrutura de igreja nenhuma, não. É para implantar na vida dos crentes. São princípios para serem vividos pelos crentes. Então, quando você já de largada diz, olha, começa com oração. Aí nós vamos para o relacionamento discipulador. Nós temos um livro chamado Relacionamento Discipulador, que vai ensinar como você vai estabelecendo esses relacionamentos para você lá no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, na sua vizinhança, para aquelas pessoas pelas quais você está orando. Aí você vem para um outro passo. Você vai discipular essa pessoa, mas não numa perspectiva de doutrinamento, mas de vida cristã. Aí você vai para um outro passo. Que tal um pequeno grupo na sua casa? Agora, isso não tem nada novo debaixo do céu. Lá atrás, os batistas já trabalharam com núcleos de estudos bíblicos, os NEBs. Era a igreja nas casas para compartilhar o evangelho. E nesse processo você trabalha oração, evangelização, discipulado, aí você vai investir na formação e desenvolvimento de líderes e naturalmente... Plantação de igreja. Você vai plantar igrejas. Eu tenho um missionário lá no Nordeste, o Adão, ele tem hoje 17 líderes matriculados no curso de Teologia EAD do Seminário do Sul, lá do sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Investindo nisso, discipulou. Esses meninos agora já são líderes, estão trabalhando em 5 outras cidades. Mas ele foi muito bem orientado. Esse é o segredo, que nós pastores e toda a liderança, nós precisamos, pastor, ser bem humildes aqui. Precisamos aceitar uma boa orientação. Falo isso como quem vive a coisa por trás da demanda, e eu já viajei muito, né? Goiás, Centro-Oeste, São Paulo. Quantos cursos em São Paulo? Águas de Lindóia, curso para cá, curso para lá. Passa semana, não sei o quê, naqueles hotéis, curso para cá, curso para lá. E no final, muita emoção, até que a gente se depara com um material didático, fácil, simples, que você olha a Bíblia... olha a prática, olha a Bíblia, olha a prática e consegue perceber que tudo na Bíblia pode ser praticado, vivido e experimentado intencionalmente para que você, como ministro de Deus, mude e para que aquele que começa a caminhar como você mude e para que aqueles que são alcançados pelos discípulos que você acabou discipulando possam se tornar discípulos de Jesus. A gente volta daqui a pouquinho, pastor, no segundo bloco, porque agora o assunto é esse. A gente vai tentar agora, como o senhor já começou a antecipar, ir para o material e dizer para as pessoas o que a gente pode fazer para não perder 10 anos do ministério, para não ficar fazendo um trabalho que é até bom, que é até bacana, que até sustenta missionários, mas que pode, numa expansão muito maior, né, alcançar de fato aquele que é o sonho de Deus, o projeto de Deus, quando do alto daquela montanha diz para seus discípulos, vão e façam discípulos. Vamos para o intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. O Viver Escola é um programa desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais que visa mobilizar e capacitar igrejas a promoverem atividades do ambiente escolar que favoreçam os fatores de proteção de crianças, adolescentes e jovens contra os riscos sociais. Dentro das atividades do Viver Escola, temos a Capelania Escolar, que oferece apoio a estudantes, familiares e profissionais de educação. Nosso objetivo é multiplicar discípulos no ambiente escolar por meio de ações de compaixão e graça, promover orientação para a vida e incentivar a espiritualidade saudável. A capelania no atendimento aos alunos, falando temas que estão ligados a valores, ao amor, à ética, e isso tem nos ajudado bastante e nós somos realmente agradecidos pela capelania no nosso município. Para capacitar novos capelães, oferecemos o curso de Capelania Escolar com duração de 4 meses. Nele, os alunos recebem aulas fundamentais para atuar no contexto escolar e também realizam um projeto de capelania escolar, atuando de forma prática em uma escola de sua região.
Já formamos 826 capelães e seguimos com novas turmas, formando ainda mais pessoas pelo Brasil. Estamos presentes em mais de 400 escolas e ultrapassamos a marca de 600 projetos em andamento. A capelania é fundamental para levar o Evangelho de Cristo à nova geração. É nas escolas que conseguimos orientar e aconselhar crianças e adolescentes e amenizar suas angústias pessoais e familiares. A escola onde nós trabalhamos é a Escola São Luís de Gonzaga. Nós trabalhamos mais ou menos com 50, 60 crianças. É mais ou menos uma EBF que a gente faz ali com as crianças, né? A gente tem um momento de oração, fala um pouco do plano da salvação para elas. Ela vem crescendo e a gente vem acompanhando esse crescimento dela, tanto físico como espiritual. Então, é algo que a gente não vai abrir mão de investir na vida delas. A gente não vai deixar de orar, a gente não vai deixar de incentivá-las a continuar e a fazer outros discípulos. E o nosso sonho é ter um capelão escolar em cada escola brasileira, para que crianças, adolescentes, jovens, famílias e profissionais da educação sejam alcançados por Jesus Cristo e que eles tenham oportunidade de receber o apoio emocional e espiritual por uma igreja mais próxima da sua casa. Você pode ser um capelão, a sua igreja pode mobilizar e enviar capelães preparados para alcançar as escolas brasileiras. Faça parte deste time que leva o Evangelho para o ambiente escolar e seja a resposta para as problemáticas que famílias, alunos e profissionais enfrentam. Você está pronto para avançar na sua formação ministerial? O Seminário do Sul é a melhor opção para a sua vocação. Aqui você vai encontrar 2 graduações presenciais reconhecidas pelo MEC: Bacharel em Teologia e Licenciatura em Música com ênfase no Ministério de Adoração. Além desses cursos, temos também graduações na modalidade EAD. Temos Licenciatura em História com ênfase em História do Cristianismo, Pedagogia com ênfase em Educação Cristã e Bacharel em Teologia. Garanta sua vaga agora no Seminário do Sul, a melhor opção para a sua vocação. Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta. Que bom que você não desligou, não é? Continua aí depois desse intervalo maravilhoso, conhecendo o projeto da Junta, né? O projeto Viver, e também amando aí, se dedicando ao nosso Seminário Teológico Batista Sul do Brasil. Aluno dessa casa, lá formei. Se não aprendi direito, não é culpa do seminário, não. A culpa é do aluno, viu? Mas o seminário é bom mesmo. Seminário top, com um curso top, com professores hoje magníficos, ensinando lá a palavra de Deus. De volta estamos nós, vamos para o segundo bloco, e eu queria pensar com o pastor Fernando Brandão, nosso convidado da Junta de Missões Nacionais hoje. As igrejas e os cristãos não estão identificando estratégias para cumprir a grande comissão. Pergunta o nosso ouvinte aqui, ele afirma, as igrejas e cristãos não estão identificando essa estratégia para cumprir a grande comissão. É uma afirmativa dele. Acredito que muitos não estão. Agora, por que será? Aí vamos à pergunta, pastor. Não estamos falhando no ensino e na capacitação do pastor? Não estamos falhando no ensino, na capacitação da questão do pastor para com a igreja local? Eu acredito que há uma falha aí, pode ser corrigida, porque eu vejo hoje, na denominação, não falem mal, o material está disponível, está publicado, está magnífico. Eu fiz o curso pelo menos umas 2 vezes, em oportunidades diferentes, pude revisitar novas ideias, até números que foram refeitos ali, e eu disse, a falha tem que estar, no meu caso eu assumi, a falha estava em mim, e eu me dediquei mais, apurei mais os processos, conscientizei melhor a minha equipe de auxiliares e percebi que quando a equipe toda comigo rodou o conceito, a igreja alcançou. A pergunta é essa, pastor, não estamos falhando no ensino e na capacitação, ora de igrejas e ora pastores e suas igrejas? Verdade, a gente percebe isso e nós estamos trabalhando como denominação e a Junta de Missões Nacionais trabalha
para a Convenção Batista Brasileira, ou seja, nós somos a Convenção Batista Brasileira, missões nacionais, missões mundiais, seminários, igreja, nós todos somos a Convenção Batista Brasileira. Então, esse programa de Igreja Multiplicadora não é da Junta de Missões Nacionais, é da Convenção Batista Brasileira, Missões Nacionais lidera todo esse material trabalhado, e aí nós não apenas produzimos esses materiais, a gente testa esses materiais no campo missionário, a gente tem toda uma rede de instrutores, trabalhamos nos estados, realizamos vários congressos Multiplica, a gente chama congressos Multipliques regionais, para capacitar os pastores, reuniões com os pastores. Temos em novembro o Congresso Nacional lá em Águas de Lindóia, que é de encorajamento, que é de compartilhamento, e todo esse material está disponível no site de Missões Nacionais. Nós temos o canal Igreja Multiplicadora, onde tem vídeos, tem slides, tem podcast, você pode pegar todo o material. Olha, eu quero fazer um congresso Multiplica aqui na minha região, na minha igreja. Você entra lá no canal Missões Nacionais, você baixa vídeos, baixa os slides, baixa o material. Nós temos equipe, o pastor Fabrício coordena essa equipe, pessoas que podem lá ajudar a fazer o treinamento, fazer o planejamento, e o material todo disponível na Livraria de Missões Nacionais. Agora, pastor, nós estamos agindo estrategicamente nos nossos seminários. O Seminário do Sul, o Seminário Equatorial, o Seminário do Norte, que estão sob a nossa coordenação nesse momento, a gente tem introduzido no currículo das nossas casas a grande comissão. E eu tenho dito que cada sala de aula deve ser uma sala da grande comissão. O professor vai trabalhar sempre focado com a grande comissão, tendo como objetivo a nossa grande comissão. Também não posso perder de vista a razão de existir das nossas instituições, porque aí um ponto que o irmão coloca, o preparo dos pastores, a capacitação dos pastores. E os pastores correm para lá, correm para cá, se esforçam, eles querem acertar. Mas eu queria me dirigir aos colegas, pastores batistas de todo o Brasil. Pastor, sua igreja tem 20 membros, sua igreja tem 50 membros, tem 100, 200, 300, 400, 500 membros, não importa. Os princípios se aplicam para qualquer tipo de igreja, qualquer tamanho de igreja. Não precisa de uma estrutura, não vai mexer na sua estrutura, não tem mudança. Tem mudança de estilo de vida. Tem mudança de vida. Vida de oração, relacionamento, discipulado, ou trabalhar um pequeno grupo, preparar líderes. O pastor tem que investir na formação de líderes intencionalmente, tem que investir nisso, tem que investir no discipulado, na preparação. E aí, pastor, nós temos materiais, olha, para o relacionamento discipulador, para a evangelização, para os pequenos grupos, para supervisionar os pequenos grupos, para implementar uma análise do seu contexto. A gente tem material para isso, e você traça um plano para a sua igreja. Todos esses materiais você encontra no site Missões Nacionais. Eu já disse aqui no canal Igreja Multiplicadora, temos vídeos, tem todo esse material gratuito. Temos os livros que são por preços, a gente busca praticar preços que a Missões Nacionais não vive de venda de livros. Nós não vivemos, a Missões Nacionais sustentada com as ofertas missionárias das igrejas. A gente tenta passar esses produtos, esses materiais por um preço máximo acessível para que você, pastor, para que a sua igreja possa implementar esse programa de multiplicação de discípulos e a gente avançar. Pastor, a gente que quer começar, e aí vamos ser bem da trilha, né? O senhor recomenda começar hoje por qual livro, assim, de fato? O primeiro livro que o nosso obreiro, eu devo ter obreiro hoje nos ouvindo, que vai ouvir ao longo do tempo, é o primeiro livro, assim, que seria interessante? Seria De Volta aos Princípios? Primeiro ele conhecer os princípios que ele tem que visitar. Seria esse? Eu gostaria de que nós ajudássemos, para ser bem simples, né? Porque se ele percebe por onde ele começa, porque muita gente fala assim, eu estou fazendo isso, mas não sei por quê. Então, quando você volta, por exemplo, eu comecei por esse aqui, estou dando uma dica, né? Eu comecei por esse aqui, De Volta aos Princípios, o pessoal que está de casa pode pegar pela câmera aqui, ó. De Volta aos Princípios, o livro é do pastor Fabrício Freitas, né? Ele é nosso diretor de evangelismo, não é isso, pastor? Isso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o ângulo. Ó. Eu comecei por esse. E por que eu comecei? Porque eu queria entender se o que nós vamos praticar estava na Bíblia. E se os princípios são bíblicos. E quando me deparei com De Volta aos Princípios, eu percebi cada abordagem segue criteriosamente a vida de Jesus.
criteriosamente a prática de Jesus e a igreja do Novo Testamento. E eu fiquei vendo, falei, quanto tempo eu gastei com cursos caros, com pessoas falando com linguajar muito sofisticado, né? E muitos dias ouvindo aquele linguajar, mas eu nunca entendi os princípios pelos quais aquele obreiro, aquele indivíduo me passava aquelas ideias. Numa lida que eu dei no livro, eu entendi. Me faltava entender os princípios. E quando eu fui visitando todos eles, cheguei na Igreja Multiplicadora com isso. O senhor entende hoje que é muito importante que o obreiro tenha essa consciência de que o princípio e o fundamento é tudo, né? Pastor, uma vez eu estava tomando um café com o pastor Fabrício, eu disse para ele assim, pastor, olha só, estou chateado contigo. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, olha, porque quando eu era pastor, eu não recebi um livro desse para ler. Eu queria muito ter lido esse livro quando eu era pastor de igreja local. Quando a gente começou, lá né? atrás, quando eu comecei. E esse é um dos melhores livros que eu já li sobre evangelização, crescimento de igreja, grande comissão, na perspectiva da prática. Ele é muito didático, objetivo, simples, e o pastor pode trabalhar com ele, com a sua liderança. É um livro para você ler, reler. Todo ele tem atividades, tem exercícios, aí você pega esse material, trabalha com a liderança da sua igreja, de volta aos princípios. É fundamental para você ter uma visão ampla daquilo que você vai começar a trabalhar, da estratégia que você vai começar a trabalhar. E não tem nada novo debaixo da terra, do céu, não. Não tem nada novo debaixo do céu, não. Não pense que você vai... Olha, hoje... É coisa simples. Agora, qual é o segredo? O segredo é a disciplina, a prática, a perseverança que você vai trabalhar com um livro desse e com a sua equipe. E eu quero me colocar à disposição, pastor, à disposição à Junta de Missões Nacionais. Você pega esse livro para ler, se você tiver qualquer dúvida, você entra em contato com a gente. Você vai na junta, tomar um café com a gente, bater um papo com a gente, você entra em contato, a gente faz um Zoom com você, o Fabrício, o autor do livro pode te ajudar a implementar. A gente tem pessoas, a gente tem uma rede de supervisores, de consultores que ajudam os pastores a implementar. Se alguém tiver dificuldade, entre em contato conosco. Aqui no Rio a gente tem, no Nordeste a gente tem, lá no Sul a gente tem, interior de São Paulo a gente tem pelo Brasil afora alguém que pode ajudar você na implementação. De volta aos princípios, é fantástico. Então, o senhor acredita que uma boa indicação é que o nosso colega de ministério, nas igrejas, aqueles que querem se envolver com uma estratégia bíblica, né, de grande comissão, de crescimento de igreja, de fazer discípulos, de volta aos princípios. De volta aos princípios. Agora, imediatamente após a leitura desse, o senhor recomenda ir para a Igreja Multiplicadora? Exatamente. Porque essa é a chave. Aí você chega nos 5 princípios bíblicos, né? Os 5 princípios bíblicos para o crescimento. Não é isso? Esse livro é chave para você ter a visão da amplitude. Vamos chamar aqui na câmera, o pessoal que está em casa, ó. A amplitude da Igreja estratégia. Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento. Fernando Brandão, organizador da editora Convicção. Esse aqui é fantástico, né? O único problema que eu encontrei no sermão que eu fui fazer isso aqui, que eu fui fazer os 5 pontos, é quando eu fiz assim, pegaram uma posição na minha mão, fizeram um meme, eu não gostei não, sabe? Tem hora que faz uma letra lá e tá meio confuso, aí eu tô fazendo assim, ó, 1, 2, porque faz, a hora que faz a letra, o pessoal pega no seu pé, pastor. Né? Mas assim, vamos pensar o polegar ali, oração. Onde começa? Oração. Você coloca a mão e diz oração. Ensina o teu irmão a orar, o caminho da oração. Não há crescimento e não há prática ministerial que não passe pela oração. Né? Você quer começar pelo treinamento, não faça isso. Quer começar pela reunião, pelo compartilhamento, não faça isso no sentido de conteúdo. Não é transmissão de conteúdo. Discipulado é vida na vida. E o melhor caminho, oração. Multiplicação de discípulos é vida espiritual. Esses assuntos aqui são para pessoas espirituais. E aí, só para lembrar uma coisa, por que 5 princípios? Sim. A gente abre o Novo Testamento e a gente lê e a gente conhece um pouquinho da história da igreja, especialmente no livro de Atos. O que a igreja no livro de Atos fazia? O que a gente encontra a igreja fazendo assim intensamente no livro de Atos? Oração. Você vai encontrar a igreja orando, você vai encontrar a igreja evangelizando, a igreja discipulando, você vai encontrar a igreja investindo na formação de líderes, o apóstolo Paulo é um exemplo nisso, você vai encontrar a igreja enviando, plantando igrejas e agindo com compaixão e graça.
Os 5 princípios da igreja multiplicadora, de uma igreja que se multiplica, e aqui não é uma proposta de modelo de igreja, é uma proposta de princípios para serem vividos pela igreja local, para que a gente cumpra a missão, a grande comissão. Esses princípios é a agenda da igreja. Esse livro aqui poderia ser, o título dele poderia ser A Agenda da Igreja. Da igreja local, inclusive. O que o crente deve viver é vida de oração. E aí você tem essa visão toda. E aí a gente vai para um outro livro, pastor, que é o Relacionamento Discipulador. Pastor, se eu me dá um minuto, eu queria só que a gente fosse aqui. Então vamos pensar nos 5 princípios, só para lembrar o colega que está pensando em 5 pilares ou bases para o ministério. Página 22, né? Oração, evangelização discipuladora, né? Está na página 22, a mãozinha lá, ó. E depois ele faz plantação de igreja, não há sentido nenhum se não for para plantar e ver uma igreja nascer, não é? Depois ele fala formação de liderança, como é que vai crescer? E à medida que chegam pessoas, se você não tem gente treinada e bem treinada e capacitada para cuidar dessas pessoas e para ajudá-las no processo de repetir o ciclo do crescimento, do discipulado, né? De ir, você ouviu a comissão, transmite a comissão, né? Você orou, você ensina o teu irmão a orar, disse o discípulo, Senhor, ensina-nos a orar. É um processo que se repete. E, por fim, ele coloca compaixão e graça, que tudo isso tem que ser permeado, né, por muita compaixão e graça. Pastor, são 5 princípios que eu acho que você colocar em casa, não sei se a câmera consegue pegar, né? Página 22, vamos ver se a câmera consegue pegar. Tá aqui? Tem que ser naquela lá, pastor, tem que ser o senhor aí, ó. Vê se o senhor consegue. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo gente gastando muito dinheiro, fazendo muito curso e faltar só uma mãozinha, estender uma mãozinha para o colega agora e dizer, colega, abraça essa mãozinha que nós estamos estendendo hoje e veja o seguinte, com o investimento que o reino de Deus e a junta e a denominação já fez na sua vida, olhe dos meus olhos, sua igreja vai crescer. Porque você vai voltar a um princípio simples, que é obediência. Eu estou vivendo isso, estou tendo um crescimento, pastor, aqui estupendo. Saímos de 2.000 e poucos membros para 3.200 agora em um ano. É assustador, porque eu decidi ler o material para mim, assimilei, sentei com a equipe, a nossa equipe toda de pastores, o senhor sabe disso, o senhor está pegando todos eles lá, ó, Lucas, Felipe, o Alexandre está lá no seminário, minha só equipe, gente preciosa, só gente boa que eu estou treinando. Pode mandar mais. Que eu estou treinando aqui, e eu estou vendo que esse pessoal está com os olhos brilhando, então eu vejo meu colega, desperta agora que dá tempo, igreja, senta com o pastor, senta para fazer um treinamento, é um kit tão barato, menos que pizzas e lanches, você comprou um kit desse, é menos que você pagar um lanche para sua família, e quando o colega perceber, está dando uma volta e diz assim, o que é que muda? Eu falo, não muda nada porque o princípio é o mesmo, mas muda tudo porque os resultados são outros, e não há quem não vibre com resultados, pastor. A minha igreja domingo estava em festa. 6 horas a gente faz culto aqui às 7. Aí tivemos que abaixar o culto 1 hora, porque como é que vai batizar 35 pessoas dentro de um culto? Não tem como. Então foi de 6 às 7, foi só batido. E molha água, e joga água, e bandeira para cá, bandeira para lá, e deita a gente na água e só. Aí eu percebi como que as famílias, as igrejas, os idosos vibrando com a grande comissão sendo cumprida. Fica a dica, então, partir para a igreja multiplicadora, receber essa mãozinha da junta, oração, formação de liderança, compaixão e graça, plantação de igreja e a chave, evangelização discipuladora. Não é evangelismo por evangelismo. O evangelismo visa tornar a pessoa um discípulo de Jesus. Agora, pastor, o 3º livro, o senhor está indicando, e muito bom, é o RD, não é isso? É o relacionamento discipulador. Esse aqui é chave. Todos são chave. Esse livro aqui vai ensinar os crentes a viver algo que nós esquecemos há muito tempo. Relacionamento intencional para você multiplicar discípulos. Linguagem simples. O autor é o Diogo Carvalho, não é um teórico.
É um doutor, tem doutorado. Semana que vem ele senta no seu lugar aí, tá aqui comigo. É um grande pastor, um homem preparadíssimo. Ele vai estar no seu lugar aí, na sua cadeira, na semana que vem. É um doutor, professor do Seminário do Sul. Aliás, ele ministra essa matéria lá no Seminário do Sul. Ministra evangelismo. Eu vou fazer o seminário de novo, pastor. Vou fazer para aproveitar isso. E ele lidera em missões nacionais a gerência de formação e desenvolvimento de liderança dos nossos missionários. É um cara extraordinário. Mas além de todas as graduações que ele tem, ele é um crente, um discípulo que se multiplica. Eu fico impressionado como ele, intencionalmente, nos relacionamentos, no dia a dia, ele multiplica discípulos. Porque às vezes você tem um cara teórico, ele escreve livros, ele prega, ele diz o que os outros devem fazer, mas ele não faz. Não é o caso aqui do Dr. Diogo, não. Não. O Dr. Diogo Carvalho, ele escreve um livro, fruto que reflete a vida dele e traz, ele é um pesquisador, estudioso, pesquisador, o conteúdo desse livro aqui é extraordinário, é material para você reunir, para usar na escola. Em língua portuguesa, nada semelhante do Brasil. Na escola dominical, reúna os seus professores de escola dominical, trabalhe isso, trabalhe com seus líderes, é um livro para ser estudado. E eu quero falar o seguinte, pastor, eu vou comprar esses livros aí e vou guardar. Não compra não. Esse não é livro para comprar e botar na estante, não. Isso aqui é livro para você estar no dia a dia, você trabalhar com a sua igreja, trabalhar com a sua equipe. Pastor, eu quero comprar o livro, eu quero estudar e os slides a gente tem também, disponibiliza para você já fazer o trabalho lá com a sua igreja. Tem todo esse material, o Diogo, o Fabrício lá, disponibiliza gratuitamente para você. Então, no momento em que ele conhece os princípios, visita cada princípio que vai ser o norteador da missão da igreja. No momento em que ele implanta pelo menos 5 aspectos claros da missão e como ele pode implantar essa missão: oração, formação de liderança, compaixão e graça, plantação de igreja, evangelização discipuladora, ele chega e ganha discípulos, ensina a fazer discípulos e mostra o relacionamento vida na vida. Eu tenho orientado que as pessoas devem partir agora para montar os pequenos grupos, né? Formar pequenos grupos multiplicadores. Eu tenho esse livro aqui como um dos principais do meu ministério e foi onde eu abarquei do pastor Márcio Tunalo o princípio de que nossa igreja precisava funcionar com pequenos grupos multiplicadores. Nós não somos uma igreja em pequenos grupos, nós somos uma igreja com pequenos grupos, é óbvio. Eu estou numa igreja conservadora, 121 anos, há uma roda de estruturas aqui, MCM, Embaixadores do Rei, Mensageiras, há uma escola disso, daquilo, eu tenho uma EBD muito forte, um trabalho muito bom, mas eu não poderia ficar fora do princípio do pequeno grupo, e eu digo por quê? Porque o ministério com pequeno grupo multiplicador dá uma dimensão à igreja, da igreja de Atos, da igreja que volta lá na história da igreja primitiva e descobre que ela está atuando no lar, na casa. Isso é muito poderoso. Eu comecei aqui, pastor, foi uma dificuldade. Por quê? Porque o camarada tem que estar na segunda no treinamento de discípulos de homens e mulheres. Na terça ele traz os filhos para a escola de treinamento, que aqui tem escola de treinamento, embaixador, mensageira, MCM, amigos de missões, o negócio funciona. As organizações missionárias aqui, a embaixada tem 3 salas, a mensageira tem 2, né? São centenas, não é dezenas, são centenas de crianças. O que fazer? Consegui separar a quinta já. Aí comecei a separar já um pouco na terça, um pouco na quinta, já tem gente na sexta, já tem no sábado, já tem gente no domingo à tarde. O que eu estou vendo hoje, pastor, aqui de 1, 2, 3, são mais de 50. E começamos a perceber que líder e vice-líder estão vibrando com a missão. O último batismo, estou dizendo isso que não é para vergonha nem para orgulho, mas eu me senti constrangido, porque todas as profissões de fé lá do passado, eu estava aqui, pastor, o senhor estava pregando, aí eu estava aqui, pastor, o senhor estava pregando o texto, aí eu ficava tão feliz, né, que o senhor fez o apelo, eu vinha, e eu lembrava que eu acolhia, né, aí essa profissão de fé, eu estou esperando alguém que estava lá, né, eu estava aqui, o senhor pregando, não veio, eu estava na minha casa, ouvi Jesus, eu estava no pequeno grupo, me converti, eu estava, rapaz, ninguém mais no meu púlpito, nem no sermão, agora o evangelho foi para as casas, pastor, eu estou mais satisfeito. Glória a Deus. Claro que eu faço apelo, as pessoas têm vindo. Claro. Domingo houveram muitas decisões no último momento do culto, mas a alegria de um pastor, é ver o pequeno grupo funcionando. O que o senhor recomenda nesse livro do pequeno grupo? Que toda igreja, todo pastor deve realmente hoje implantar o pequeno grupo multiplicador? Com certeza. E um cuidado que tem que ter, não dá para o pastor chegar na frente da sua igreja e falar, olha, a partir de hoje, todo mundo tem que estar num pequeno grupo. Não é assim. Não vai dar certo.
você tem que trabalhar, e aqui a gente orienta como fazer o protótipo, começa com os líderes e aí vai se multiplicando. Você tem que fazer um trabalho sólido, de base, bem estruturado. E o pequeno grupo é uma estratégia de multiplicação de discípulos, não é de comunhão. Não é para a igreja se reunir, para ter comunhão, para discussões teológicas. Não, pequeno grupo é estratégia da grande comissão, trazer pessoas para perto, é o relacionamento, oração, relacionamento discipulador, você traz a pessoa para o pequeno grupo. Ali começa a comunhão, ali começa o relacionamento com outros crentes, com outros discípulos. E aí, naturalmente, vem a decisão. Eu estava num pequeno grupo lá em casa, pastor, e uma família, e a gente ia ler o capítulo 3 de João. Aí lemos o capítulo 3 de João. Aí no final eu só perguntei, gente, vocês entenderam, todo mundo? Alguém tem uma dúvida? Aí tinha uma senhora, né, que era convidada de uma outra, e com as duas filhas, ela ficou caladinha o pequeno grupo inteiro, ela só levantou o dedinho assim, disse assim, eu queria saber o seguinte, como é que eu faço para eu nascer de novo? Porque eu gostaria de nascer de novo. Aí meus olhos encheram de lágrima. Aí foi só ali. Como? Aí você estava com João, o evangelho de João ali, e ali ela entregou a vida a Jesus, eu falei assim, eu quero nascer de novo. Mas foi um momento assim, aí todo mundo chorava. Mas não houve uma pregação, a gente leu a Bíblia, ponderou ali, a gente orou e tal, e ela falou assim, eu quero nascer de novo, como é que eu faço? E aí o pequeno grupo, para gente que vive em grandes cidades, centros urbanos, o pequeno grupo, às vezes a pessoa, ela está isolada. Você sabia disso? Tem pessoas que moram em prédios, em ruas, no meio de uma multidão, trabalham com uma multidão e vivem isoladas, sem ter comunhão, sem relacionamento. Verdade. Pequeno grupo é uma chave para isso, para o relacionamento, para a pessoa se integrar e ela crescer. E dentro dos pequenos grupos vão surgindo os líderes. Outra dica, pastor, todo mundo na igreja vai ser um líder de pequeno grupo. Não, não vai, nem todo mundo vai ser. Por exemplo, minha mãe é uma mulher que evangeliza, discipula. Sim. Pensa numa mulher que evangeliza, discipula. Ela nunca vai ser líder de pequeno grupo. Agora, alguém que vai alimentar com visitantes o pequeno grupo, pode deixar que ela vai, toda semana ela vai ter Ela vai levar um? Ela leva alguém que ela está se relacionando, que não sei o que ela foi lá. Não. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Agora, eu quero ressaltar, pastor, 3 coisas aqui para você, querido. Oração, busca o Senhor. Perseverança, foco, disciplina. Não desista, porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Amém. Eu não sei você, mas eu estou aqui sendo enriquecido e muito enriquecido com a pessoa e presença do nosso diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, o meu amigo pastor, né? Pastor, líder, servo de Deus, gestor, Fernando Brandão. Nós vamos agora para o intervalo, né? 1 minutinho só o intervalo, a gente volta para o último bloco e a gente vai terminar o programa de hoje. Vamos lá, intervalo, voltamos já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Em um passado recente dos batistas brasileiros, nós tínhamos um relatório muito interessante na escola bíblica dominical. O professor perguntava a cada aluno se tinha lido a Bíblia diariamente, feito o seu culto doméstico regular, estudado a lição semanal e se havia levado visitantes para a EBD. Essas perguntas funcionavam como um tipo de prestação de contas e, com base nesse relatório, o professor podia visitar um dos seus alunos que estivesse se tornando mais apático na leitura da Bíblia, por exemplo. Além das questões devocionais, o relatório chamava a prestação de contas da missão, que cabe a cada um de nós de nos multiplicarmos e fazermos novos discípulos. Levar um visitante à EBD era fruto de um relacionamento intencional, pois o estudo bíblico em si poderia não ser muito atraente ao novo convertido, mas o relacionamento dele com um cristão produziria interesse baseado no testemunho desse cristão. O movimento de igreja multiplicadora resgata conceitos por meio da prática intencional de 5 princípios bíblicos de crescimento de igrejas, com o propósito de cumprir a grande comissão: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. A evangelização discipuladora é a comunicação do evangelho aliada a um relacionamento intencional, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos.
O objetivo é que cada cristão consiga responder de forma positiva a 2 simples perguntas: quem eu discipulei ano passado e quem essa pessoa está discipulando este ano? Estes 5 princípios podem ser praticados em qualquer igreja, sem alteração nas estruturas eclesiásticas. Mesmo assim, os tempos modernos nos chamam a resgatar um outro princípio bíblico, o de reunir-se em pequenos grupos, como está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar a Jesus. E é por querermos cumprir a grande comissão que fazemos discípulos onde estamos, mas também enviamos missionários para fazer discípulos em outros lugares. Tudo que nós temos visto sobre igreja multiplicadora, sobre relacionamento discipulador e sobre o PGM, isso tem sido relevante nos campos missionários. Nós íamos para a roça com Dani, a gente ia fazer farinha, ia pescar, e através da nossa amizade, dessa aproximação com ela, desse relacionamento, nós começamos a discipular a Dani. E num desses PGMs, Dani aceitou a Cristo, porque Dani não era convertida ainda, e pra gente isso foi maravilhoso e foi abençoador. Deus tem trazido um renovo na minha vida, quando a palavra de Deus me impactou de sair e ir até as pessoas aonde elas estão. Hoje eu me sinto um ministro de música completo pelo Senhor, através da sua palavra. Hoje eu não consigo me ver apenas fazendo as minhas funções como ministro de música dentro da igreja, na parte de adoração. Mas quando eu saio da minha igreja e vou até as pessoas levar essa mensagem de salvação, acompanhando as pessoas dentro do pequeno grupo, supervisionando PGMs, liderando a palavra de Deus com essas pessoas, vendo essas pessoas crescer, para mim é uma satisfação, uma alegria imensa, contagiante de Jesus, é fazer esse ID, esse doce amor de Jesus contagiante nas nossas vidas. Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. É isso, pessoal. Tem uma frase que diz que tudo que é bom dura pouco, né? Tá quase acabando. Esse era um daqueles programas que eu gostaria de fazer, eu gostaria de não terminar. Gostaria que nós ficássemos pensando, repensando. A minha intenção era agora entrar agora no chat ao vivo e começar a conversar com você, meu colega, com você, meu irmão, com você, minha irmã, do Brasil e do mundo, que está acompanhando agora o nosso projeto, para dizer para você que essa mão estendida é sim tudo de bom da parte de Deus para abençoar a sua igreja. Eu quero convencer você com uma experiência que é minha, e com certeza é do pastor Fernando e de outros pastores, que vivem igreja multiplicadora e estão verificando como Deus tem sido bom com as igrejas que estão pautadas na missão da igreja através da grande comissão, usando um material discipular, um material disciplinado, né, desenvolvido para ajudar as igrejas no crescimento e no trabalho de fazer discípulos. Meus irmãos, vamos para o terceiro e último bloco com o pastor Fernando Brandão. Pastor, no nosso segundo bloco falamos um pouquinho, chegamos, eu creio que já a 5 livros aí da junta, mas a questão agora e a pergunta do pastor que vem aqui agora é: pastor, eu sou pastor e qualquer igreja, qualquer pastor tem acesso a esse material para implantação do modelo? Ele está perguntando aqui, tem. O senhor repetiu em alguns momentos. Qual é o site que ele pode acessar isso? Tem algum site, assim, basicamente, para ele procurar e acessar rapidamente o modelo? Igreja Multiplicadora é um dos sites, igrejamultiplicadora.org.br. Missõesnacionais.org.br também você encontra esses materiais lá. Nós temos o canal Igreja Multiplicadora no YouTube, que tem vários vídeos, mas no website de Igreja Multiplicadora você consegue baixar slides, materiais, vídeos, os treinamentos, tudo disponível gratuitamente. E na Livraria de Missões Nacionais, pastor, você consegue adquirir todo esse material, você consegue adquirir pela internet. Quem mora aqui no Rio de Janeiro pode nos visitar ali no Centro Batista, onde está Missões Nacionais. É José Higino 416, na Tijuca. Exatamente. Lá no alto da colina. Lá no alto da colina. Pastor, e eu queria fazer algo aqui que eu não combinei com a minha equipe, mas eu acho que eu vou fazer, porque eu quero ajudar. Vamos lá. Pastor. Pastor, eu quero ajudar as igrejas, eu quero ajudar a você, pastor. O que a gente puder te ajudar,
a gente está aqui à disposição para ajudar. Pastor, esses livros a gente procura vender sempre pelo preço o mínimo assim, que a gente consegue, porque eu já repeti, já falei, vou repetir aqui, a Missão Nacional não vive de venda de livros. A gente vive, quem sustenta Missões Nacionais são as ofertas missionárias. Mas essa semana a gente vai dar um desconto especial. Você que está assistindo o programa aqui, o Crosscast, você vai ter um desconto. Eu sei que eu vou ter que me explicar lá para a minha equipe lá da gestão da livraria. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Você que está assistindo esse programa, o Crosscast, e você clica lá, ó, segue o programa, né? Inscreve, você vai lá, clica, se inscreve, clica no sininho lá para receber também o aviso que, ó, tem programa novo no ar, e você vai ter uma senha para você ganhar, sabe quanto? 30% em qualquer sols de igreja multiplicadora. Quero me inscrever agora aí. Só em materiais de igreja multiplicadora. No restante, não. Olha, igreja... camisas, não. É só o que tem o selo igreja multiplicadora. Sim. E aí a senha é Crosscast35, tá aparecendo, vai aparecer aí, tá aparecendo aí no seu Crosscast35. Coloca uma hashtag, tá, né? No seu vídeo aí. Hashtag Crosscast35. Que você tem que falar isso lá na livraria, a senha, para você ganhar os 30%. Mas olha, é somente até dia 12 de julho. O programa está aí no ar, dia 5, uma semana de promoção especial para você adquirir o material de igreja multiplicadora com 30% de desconto. Só essa semana, você que está assistindo esse programa, o Crosscast. Olha, não adianta chegar lá dia 13, dia 14, dia 15, depois, que não vai ter jeito. E a senha é só essa, a Crosscast 35. Obrigado, pastor. Pastor, dos livros que o senhor trouxe mais da junta aí, a grande maioria deles eu já li, desfruto muito. Vamos pensar mais quais nós podemos indicar agora como sendo um apoio, um suporte para o colega que ele conheceu os princípios, ele está desenvolvendo a igreja multiplicadora, ele está fazendo com que os irmãos da igreja vivam um relacionamento discipulador e implantou o modelo PGM. Agora vai crescer. Vai começar a avançar. Ele tem que começar a ter liderança, ele tem que começar a fincar raízes, né? Como é que ele faz avaliação, reavaliação. Vamos dar uma dica, então, para onde ele vai a partir de agora. Olha, esse livro do missionário Roosevelt Arantes, pastor que trabalha aqui com igreja multiplicadora, plantando igreja ali em Resende, trabalho lindo, aprofundando raízes. Esse livro é muito importante porque ele vai trabalhar a dinâmica e os elementos do relacionamento discipulador. Muito crente não sabe por onde começar. E ele é bem didático, bem objetivo, vai ajudar muito os crentes. Deixa eu mostrar aqui enquanto o senhor pega o outro. Mostra aí. Chama para mim aqui, ó. Eu tenho um outro aqui, o Multiplicando Discípulos, do Dr. William Moore. William Moore, ele esteve no nosso Multiplique, lá no Espírito Santo. Tem mais ou menos, acho que uns 5 anos que ele esteve conosco. O Dr. William Moore já está na glória com o Senhor Jesus. Ele era um gigante nessa área de discipulado, um dos maiores expoentes na história do discipulado. E ele escreve esse livro, Multiplicando Discípulos, um método neotestamentário para o crescimento da igreja. Esse livro estabelece princípios para você trabalhar com a sua liderança, é chave esse livro aqui. Esse livro foi reeditado, pastor? Foi reeditado. Foi, e nós fizemos um aqui, outro, foi reeditado, nós acrescentemos na edição nova as palestras que ele fez no Multiplique aqui para nós. Então é isso. Toda essa base de discipulado. Um outro que eu quero sugerir é Transformando Membros em Líderes. Isso. Livro... que é o aspecto da igreja multiplicadora, que é a formação de liderança, né? Se você tem dos 5 aspectos de implantação, formação de liderança é um deles, esse aqui eu creio que é um dos melhores livros para que isso seja desenvolvido, é isso? Exatamente. Né? Transformando membros em líderes, né? É uma ótima dica para quem está querendo realmente criar uma estrutura capaz de cuidar de todos aqueles que vão chegar depois que os lares começarem a orar intencionalmente pelas pessoas, começarem a convidar as pessoas para vir ao PGM e elas, quando vierem ao culto, imediatamente, inevitavelmente, estarão convertidas a Jesus. E aí, como é que você faz isso? Transforma
pessoas e líderes para ajudar a cuidar dessa gente. Está aqui uma dica do pastor Fernando Brandão. E esse da liderança das 8? Um dos desafios que você terá é formar líderes para os seus pequenos grupos. Como formar líderes eficazes. Gente para cuidar dessas casas, né? Exatamente. Supervisionar esses pequenos grupos. Hábitos do líder eficaz de pequenos grupos, do Dr. David Earley. Esse livro é fantástico, você precisa ler. Se você quer trabalhar com pequenos grupos... Eficaz. É. Esse é excelente. Eu fiz, pastor, aqui um sábado inteiro com esse livro, com a minha liderança. Um sábado inteiro. O pastor Alexandre coordenou o projeto. Eu fui, acho que o último a falar, não é? E foi espetacular. A liderança que passou por esse processo está em outro nível de compreensão e de liderança. Fica a nossa sugestão também. Vamos lá? Esse livro do pastor Marcos Paulo, lá da Igreja Batista Bacaxeri, pastor Silvado, Escola Bíblica Discipuladora, formando líderes multiplicadores. Esse livro é maravilhoso para a Escola Bíblica Dominical ter a visão de multiplicação de discípulos. Capítulo como o primeiro aqui, membros ou discípulos. E aí, a formação básica de uma escola bíblica discipuladora, ou seja, você dá a visão da grande comissão. Sai da ideia de transmitir conteúdo, não é isso? Exato. De transmitir conhecimento para formar discípulos, para produzir discípulos. O pastor Lucas, da nossa igreja, passou por esse processo aqui. A nossa EBD era Escola Bíblica Dominical. Depois que o pastor Lucas passou pelo processo, ele, a Maísa e mais irmãos aqui, Simone Otaviano, que é a diretora hoje, a nossa EBD hoje é uma escola bíblica discipuladora. Ela não é mais só dominical, ela é uma escola bíblica discipuladora, porque muda a chave, muda a cabeça, e aqueles que estão nas salas de aula são convocados ao evangelho, ao discipulado e à salvação de vidas. Isso é fantástico. Sua igreja vai crescer, os discípulos vão se multiplicar, os pequenos grupos vão se multiplicar. Você vai precisar de mais líderes para trabalhar nos pequenos grupos. Você vai precisar de supervisão para os líderes dos pequenos grupos. Supervisão de líderes. Isso aí. A arte de aliviar a mochila do líder, isso aí é você compartilhar a liderança. Líderes de líderes. Pastor, não centralize em você toda a liderança da igreja. Compartilhe a liderança. Lidere a visão. Deus não chamou você para ser gerente de igreja, nem administrador eclesiástico. Deus chamou você para liderar a visão dele. Lidere a visão, cerque-se de líderes, compartilhe a visão e lidere todo esse movimento. Invista na formação e desenvolvimento de líderes e, no caso dos pequenos grupos, você precisa caminhar, trabalhar com esse desenvolvimento intencional da sua liderança. Segura esse aí, pastor, um pouquinho. É com ele que nós vamos terminar. Vamos terminar agora. Pastor, para a gente terminar o programa, o último é esse que eu queria aproveitar. Eu queria dar um testemunho pessoal. A gente vai terminar o programa com o meu testemunho, o pastor depois vai acrescentar. Eu estava num dia comum, na minha casa, era um dia comum, e eu recebo da nossa equipe da junta um WhatsApp me convocando para fazer parte de um treinamento que haveria lá no Seminário do Sul, né, com o John, né? John Earth, né? Eles me mandam esse e-mail para eu poder participar. Eu falei, mais um treinamento, né? Mais um dos tantos que já fiz e tudo. Mas vindo do irmão, né, obviamente, vindo da denominação, o pastor Lucas já estava mais envolvido lá, me disse, pastor, vamos fazer, porque essa ideia do novo normal tem apresentado mudanças agora, neste momento, nesse tempo, e que nós podemos acompanhar. Lá fui eu, peguei meu carro aqui da Zona Oeste, 1h30, 2 horas engarrafado para chegar lá na Tijuca, né, porque é cedinho, 8 horas o café, e começamos o treinamento, durou praticamente uma semana inteira lá, indo e voltando. No último dia, inclusive, eu fiz online, não pude estar, teve um falecimento, mas o senhor me deu um link e eu acompanhei pela câmera. Foi muita gentileza da junta me manter naquela sala lá pelo link, quando eu não pude mais estar presente. Eu quero destacar isso aqui pelo seguinte, pela visão do homem de Deus que está na minha frente, pela visão da Junta de Missões Nacionais, de acreditar em líderes que estão aqui nas pontas, que estão nas igrejas e que estrategicamente vão sendo chamados, né, a compor esse projeto. Aí você pergunta, mas eu não fui chamado. Eu queria chamá-lo agora. Eu queria chamá-lo agora a esse projeto, e o pastor Fernando Brandão vai dizer por quê, porque
quando eu estive com a presença desse líder, do pastor John, ele que é do seminário, né? Ele é vice-reitor, eu acho, né? Isso, é um dos vice-presidentes do Southeastern, na Carolina do Norte. Do seminário lá da Carolina do Norte. E eu queria que o pastor comentasse sobre esse livro, por que nós podemos adquirir o livro e como hoje um pastor deve, pastor, aí aquela palavra sua, o senhor estava no curso do meu lado, pastor, um homem desse tamanho, dessa capacitação, ali do meu lado, sentado o tempo todo, ali o senhor ouvindo, o mesmo conteúdo que eu estava ouvindo, o mesmo ensino que eu estava ouvindo, o senhor anotando lá, e eu nem anotando não estava, tomei vergonha, comecei a anotar também, eu falei, poxa, se o diretor da junta está anotando, eu vou anotar também, porque eu estava querendo gravar e ouvir depois. E eu comecei a perceber como que isso modifica a gente. Quando recebe uma experiência boa, saudável, né? Organizada, estruturada para nos ajudar e contribuir. O novo normal. Por que um pastor deve conhecer essa realidade? Vamos terminar com esse bloco. É interessante que esse livro foi lançado no Brasil em 2018, antes da pandemia, porque parece que ele é um livro pós-pandemia, mas não é. E nós agora vamos, inclusive, lançar a segunda edição desse livro, já está prontinha para a gente lançar. Esse é um livro aqui, inclusive, é o meu exemplar, está cheio de anotações aqui. Que legal. Eu rabisco. O Dr. Johnny Worth é um amigo, ele tem vindo quase que todos os anos ao Brasil. Para mim, é um dos maiores especialistas em crescimento de igreja, em termos de liderança, em gestão. É um cara que roda o mundo. Ele, agora mesmo, ano passado eu tive com ele pegou uma igreja que tinha 3.000 membros, caiu para 200 membros, ele foi convidado para ajudar essa igreja, e eu estive lá com ele, tinha 6 meses, a igreja já estava se recuperando, já estava com mais de 500 membros, e ele é um cara extremamente humilde, apaixonado pelo evangelho, pela grande comissão. Esse livro, pastor, ajuda a gente a fazer um diagnóstico, a ter uma visão da realidade da igreja. Esse livro, ele ajuda a gente a ter uma perspectiva muito real da nossa igreja, da realidade da nossa igreja. Agora, em agosto, ele vai estar conosco de novo, uma semana só, que vai ser uma reunião muito fechada. Ele só com 20 pessoas. Ele virá ao Brasil e ele estará conosco, e o assunto será crescimento de igreja. Ele vai dar um treinamento para nós, para formar especialistas em crescimento de igreja. Então não vai ser uma conferência, não vai ser uma palestra, vai ser assim, reunião de trabalho. E aí ele falou, olha, só com 20 pessoas que a gente vai trabalhar para a gente multiplicar isso. Ele vai estar conosco na primeira semana de agosto, dia 5 de agosto ele está conosco, é um amigo. E eu conheci o Dr. John no mestrado que fiz lá em Southeastern, outros colegas também que estiveram conosco conhecem o Dr. John. E esse livro, para mim, para a minha vida, foi um divisor de águas, a visão que traz, a praticidade da coisa e o diagnóstico que ele traz, não somente para a igreja, às vezes para a instituição. Na minha liderança de missões nacionais, eu aplico esses princípios aqui em muitos aspectos e, assim, recomendo a nossa liderança trabalhar com esses princípios na gestão de todos os nossos projetos missionários. Então, esse livro aqui, eu rodo pelo Brasil, eu recomendo às pessoas que leiam, que estudem isso aqui. É de uma praticidade extraordinária. Eu estou tentando ver com ele se na semana de agosto, que ele estará conosco durante aquela reunião de trabalho, se numa das noites ele está disposto a fazer uma palestra para pastores ali na Capela do Seminário do Sul, na noite de terça-feira, ver se dá para ele falar aos pastores a partir de 6 da tarde. Quero ver se eu faço um café com os pastores, convidar alguns para ter oportunidade de ouvir o Dr. Johnny Worth. E vamos ter essa reunião agora no início de agosto, porque uma das preocupações que nós estamos tendo hoje, pastor Real, na Junta de Missões Nacionais, é com relação ao crescimento de igrejas. A gente tem feito pesquisas e os números têm alertado a gente. 62% das igrejas batistas têm menos de 100 membros. 62%? 62%. É de assustar isso. 81% tem menos de 200 membros. Isso é uma realidade. Números agora de pesquisa que fizemos recentemente. Isso é fácil porque as atas são regulares, as assembleias são regulares. É só a igreja preencher um formulário, está lá a informação. E a gente tem percebido que tem igrejas crescendo, e tem muita igreja crescendo, e outras igrejas estão diminuindo. E igrejas que estão crescendo estão atraindo membros das igrejas que estão diminuindo. E aí os pastores estão ficando chateados com os outros. Porque assim, a igreja não tem como uma proposta e tal. E aí o membro acaba indo para outra igreja. E agora tem um outro ponto, que é a internet. Domingo à noite, domingo de manhã, tem inúmeros cultos do mundo todo.
Você, em vários horários, você pode assistir cultos diferentes, pregadores diferentes, tudo pela internet, tudo pelos canais. Os mais famosos, os bambambãs, estão todos à noite na internet. Exato. E tem, com um clique na sua casa. E tem igrejas que estão perdendo membros para outras igrejas, estão ficando chateados com os pastores, a igreja não está crescendo e a igreja diminuindo. Eu tenho alguns diagnósticos, eu vejo assim, igrejas em algumas áreas que a igreja está crescendo assim exponencialmente, mas a 4 quilômetros, 5 quilômetros daquela igreja, no mesmo contexto de bairro, tem uma outra igreja que está diminuindo. E isso você vê assim, por que a igreja está diminuindo nesse contexto de Brasil, que nós estamos tendo tanta oportunidade de semear? O reino de Deus é como um grão de mostarda, mas tem que ser semeado. Quando semeado, produz. E nós precisamos semear em abundância. E alguns pastores estão ficando assim meio que acuados, suas igrejas diminuindo, e aí começa a criticar um, critica o outro, acha que está ali e a culpa é do outro. Não, o outro está crescendo, glória a Deus. Eu queria que todo mundo estivesse crescendo para a glória de Deus. Uma das coisas que eu acho que o Dr. John Orth apresenta no Novo Normal, essa parábola que ele faz como diagnóstico, e o que me abriu os olhos, e eu fiz muito isso e fiz errado. Eu fiz a estrutura de missão, né, visão, e subia os desenvolvimentos, e quando chegou na parábola, e que a parábola começa a descendente, você tem ali conflitos, desajustes, aí o que a gente faz? Né? Eu fiz errado, eu fui direto para revisar a estrutura, eu fui direto para corrigir a estrutura, que a estrutura tem que ter mais peso, que a estrutura tem que ser melhor, a gente tem que gastar mais com estrutura. Ele coloca, vamos passar para o pessoal de casa, ele coloca isso na página 62. Você compra o livro agora, chega amanhã, já anota no, e vai lá direto, ó. Tá aqui, ó. Chega um momento em que você pregando, cantando e louvando, pregando e cantando, tem um momento de nostalgia, né? Parou. E as pessoas fazem aquilo automaticamente. E ali entrou a nostalgia. Aí começa a contestação, sermão ruim, igreja escura, e cor de igreja, porque vai ter que arrumar um assunto, porque o assunto já não é mais a pauta. O que você comumente faz? Eu errei. Eu fui para a estrutura. Vamos revisar a estrutura, gastar de novo com a estrutura e tal, e botar mais dinheiro, né, e botar, né, melhorar a câmera e tal. E não era. Ele deu a dica e disse, volta na missão. Requalifica as pessoas, coloca as pessoas de novo no discipulado, faça com que elas se apaixonem pelo projeto, que elas se lembrem do convite de Jesus, como o Pedro desanimado com Jesus no mar de Tiberíades. Pedro, você me ama? Não é o barco, não é a rede, não é o peixe, não é a comida. Eu quero saber se você me ama, então vamos fazer a missão. Cuida dos meus cordeirinhos. Quando ele me deu essa dica, eu fui lá na sua cadeira que eu vi, na mesma noite, na quinta-feira, eu estava aqui com a minha equipe. Pessoal, esquece estrutura. Esquece dinheiro na estrutura. Acabou. Quantas pessoas você orou essa semana em direcionamento? Nenhuma, então nós estamos errados. É por isso que não cresce. Nem eu, nem você estamos orando. E papai, fui de sala em sala, fui nas organizações, chamei o conselho, de novo, mostrei a curva. Não esquece o orçamento. Nosso problema, eu falei, pessoal, não é dinheiro, todo mundo me olhando, que eu só sabia falar crescimento, dinheiro, investimento, investir, estratégia de marketing, tal, muda o carro, compra mais van, telão, LED, fumaça, fogo. Aí quando eu vi aquilo, aí eu falei, é porque as pessoas não estão na missão. Você tem que trazer o cara de admirador para discípulo, de interessado para discípulo. Não é? De sentado, salvo, seguro e sossegado para discípulo. Viver a vida e você cristã. precisa mexer. E aí fica a dica, tá? O novo normal, livraço, muda a chave, faz com que você, vivendo a parábola do crescimento, quando chegar na nostalgia, na confusão, nos conflitos, você sabe aonde reapontar e aonde redirecionar. Essa dica me custou horas de engarrafamento do Brasil, cansado e tudo. Estou passando de graça, né, pastor? Aqui, ó, só precisa ler o livro, sentar com a gente. E se quiser um bom testemunho, uso o meu, do pastor Fernando, que nós estávamos lá para ver. Pastor, é aqui que eu quero terminar o programa, muito agradecido a Deus pela sua vida. O senhor, desde que eu conheci o senhor lá no tempo da primeira igreja do Rio de Janeiro, em junho de 2007. 22 de junho de 2007. Eu tinha tomado posse aqui em 13 de janeiro de 2007, em junho eu fui lá ver o senhor. E desde aquele dia que eu conheci o senhor, foi amor à primeira vista, um admirador, né? Com muito respeito, eu digo isso, com muito carinho. E o tempo todo, muito alegre, porque o senhor nunca desistiu de mim. O Igreja Multiplicadora, um dos primeiros congressos foi aqui, o senhor me trouxe um dos idealizadores da obra aqui, né? O pastor esteve aqui comigo, passou sábado e domingo, e aquilo foi o momento em que nós começamos. Dizer que foi fácil, dizer que eu fiz a mudança em
30 dias, 60 dias, não foi. Eu estou aqui na nossa igreja há 17 anos, mas que eu sinto o mover de Deus e o movimento das águas acontecendo está, porque a nossa igreja ela foi reapontada para o propósito, para a missão, e eu estou usando hoje integralmente. Eu quero ser muito verdadeiro, eu estou usando integralmente o pacote que a nossa denominação tão honrosamente produziu e nos deu. E se algum colega está aí sofrendo, perdido, gastando muito dinheiro e vivendo de viagem em viagem, treinamento, e está sem objetivo e prática, fica a nossa dica, a nossa palavra. Vamos valorizar o nosso material, vamos estudar o nosso material e vejamos as nossas igrejas explodirem. Vai crescer, porque os resultados quem garante é o Senhor Jesus. Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Pastor, vamos às suas considerações finais. Ao pessoal que está de casa, o senhor vai se despedir agradecendo. Privilégio que eu tenho certeza que o senhor teve de participar aí por mais de 1h40 do nosso 35º episódio do Crosscast. Quando o assunto é maravilhoso como esse, o tempo voa e a gente nem percebe. Eu quero já deixar um abraço muito especial para todo mundo aí da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, uma igreja que ama e vive missões. Um beijo missionário e eu não tenho dúvida que a gente vai continuar avançando. Pastor Carlos Elias, muito obrigado pelo privilégio de participar do Crosscast, principalmente abordando esse assunto. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pela sua visão, pelo seu envolvimento, sua paixão pelo ministério, e nós queremos agradecer a essa amada e querida igreja pela forma como ela trabalha e vive o dia a dia da obra missionária ao longo desses anos. O irmão, para mim, é uma inspiração, sua vida me inspira, seu ministério me inspira, e o irmão, para mim, é uma referência, e eu dou graças a Deus pela sua vida, pastor. Isso não é uma palavra que é de formalidade, de fazer média, o irmão não precisa disso, nós não precisamos disso, é sincera. Pastor Carlos Elias, aqui na Primeira de Campo Grande, no Rio de Janeiro, é uma inspiração, um pastor batista que lidera com uma visão missionária de multiplicação de discípulos, uma equipe ministerial linda, pastor Lucas, pastor Felipe e tantos outros aí, pastores que atuam aqui com a sua equipe. Pastor, parabéns, e eu dou graças a Deus por esse programa. Eu quero que esse programa seja assistido por milhares e milhares de líderes e que terão a oportunidade de dar uma guinada no seu ministério. Nós temos ajudado lá países como a Nicarágua, a Convenção Batista da Nicarágua já está no 4º Multiplique, a nossa equipe tem ido lá, convite da convenção, eles têm trabalhado, têm tido um crescimento. Ali na Venezuela também, no Chile, temos mentoreado pastores ali, nossa equipe tem ajudado, pastores aqui no Brasil têm ajudado, e isso tem se tornado um movimento na América Latina, e nós damos graças a Deus por isso. Obrigado aí pela equipe toda de apoio que está com a gente aqui nesse programa, um beijo missionário para vocês. E parabéns também para toda essa equipe de missões nacionais. Quero reconhecer aqui, pastor, sob a liderança do pastor Fabrício, toda a turma lá, William Salgado, pastor Diogo, pastor Samuel, uma turma tão preciosa, pastor Tunala, pessoas que atuam conosco aí há muito tempo, pastor Eude Cabral, tanta gente querida, pastor Lopes, olha, é tanta gente para citar. Um abraço precioso para todos vocês. E deixar o convite aqui, novembro, Águas de Lindóia, nós teremos um Multiplique lá, vai ser bênção. Se você puder ir, vai ser um tempo precioso para a gente compartilhar ali sobre multiplicação de discípulos. Amém. Nossa igreja está com um ônibus, está lotado já, nós fechamos acho que é o Fred, o hotel inteiro lá, e a nossa igreja vai estar lá participando com um ônibus exclusivo, uma caravana. Ainda tem vagas, se alguém se interessar, acho que tem 1 ou 2 vagas no nosso ônibus ainda, para levar você com hospedagem completa. Pastor, nosso programa aqui não dá Pix, né? Não temos dinheiro, nós temos aqui muito boa vontade, boa fé, bom carinho, então a gente queria presentear o senhor com uma obra da editora da Cultura Cristã, vou botar aqui na tela o pessoal que está em casa, né? Uma obra da editora Cultura Cristã, A Teologia da Cruz. Esse programa nasce, pastor, o Crosscast, ele nasce, né? Crosscast, transmitir, né? Com o objetivo de transmitir a mensagem da cruz. Há muita teologia da glória, muita teologia inglória, há muita confusão hoje nas redes de podcast. O que a gente percebeu é que você tem muito podcast, pouca mensagem da cruz. E o nosso objetivo principal é transmitir a mensagem da cruz. Amém. E para transmitir a mensagem da cruz, recomendamos para você conhecer os princípios que nortearam aqui o rosto do programa e o projeto que eu idealizei, Lutero e a Teologia da Cruz, Alistair McGrath, né? É uma obra sensacional, muito inspirativa, é teológica, profunda, né? É de Lutero, obviamente, tem que ser profundo e teológico, mas fica a dica
Para combater a teologia da glória e esse triunfalismo sem cruz que está por aí, boa teologia da cruz. Presente para o senhor. Eu espero que o senhor goste, né, e vai acrescentar com certeza bastante ao seu ministério. Muito obrigado. Para finalizar o programa, pessoal, eu quero convidá-los para o episódio 36. O episódio 35 já foi, você assistiu todinho, ele já terminou. Agora eu convido você para o episódio 36. Será dia 12 de julho, sexta-feira, 21h30, sexta-feira que vem. Voltamos no horário normal, sexta-feira, 21h30. O programa tem como tema: o que é mais importante na grande comissão? O que é mais importante? Ir, a ordem vão, batizar, o batismo, a imersão, ensinar, o ensino, a educação ou o discipulado? Quem vai responder a pergunta é o pastor e doutor Diogo Carvalho. Episódio 36 está conosco o gerente executivo de desenvolvimento na Junta de Missões Nacionais. Não perca, programaço. Você já assistiu o pastor Diogo aqui, eu acredito, por 2 vezes. Ele vai estar conosco a 3ª vez falando sobre o que é mais importante na grande comissão. Pessoal querido, boa noite, fique na paz, domingo não falte o culto, não deixe de estar na sua igreja, vá ser abençoado pela escola bíblica, pelo ensino da palavra e pela proclamação da palavra de Deus. Aguardo você aqui no nosso próximo episódio, nesse canal cristão. Bye! Letrinha subindo, episódio terminando, aguardamos você em nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal, fica na paz.